junto ao povo Gideão. Chegou a hora de lutar, grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Boa noite, meu povo abençoado, povo de Deus. Como estão? Nessa noite vamos dar continuidade à pregação de ontem. Começamos um estudo sobre Gideão, o guerreiro do Senhor. É isso que quer dizer o nome de Gideão. Destruidor, guerreiro poderoso. E hoje, guerreiros e guerreiras, vamos continuar a palavra do Senhor. Ontem falamos um pouco da trajetória de Gideão, como foi a vida de Gideão. E hoje vamos extrair lições do que Deus quer falar para você através da vida de Gideão. Hoje vamos estar falando das estratégias que Deus usou, que Deus ensinou a Gideão para eles, o povo de Israel, terem vitória contra os midianitas. Amém? Já quero dizer que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa, porque você está dando ouvido à palavra do Senhor. E todo aquele que dá ouvido à palavra do Senhor e é guiado pelo Espírito de Deus, esse sim será vencedor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 7. Gideão derrota os midianitas. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse vocês, poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram para casa, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais para eu dar os midianitas em tuas mãos. Leve todos até as águas, e ali eu os provarei, eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos.
Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia. De areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento do inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas ou as trombetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as trombetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão, e cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Assé, das suas metades da tribo de Manassés, foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara, e não deixe os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar-uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Aleluia! Vejam, queridos, que Deus, quando Ele quer dar vitória ao seu povo, né, alguns textos falam que Deus ele faz com que o próprio inimigo se desbarate. Ou seja, aquele grupo, aquelas nações que estavam vindo contra Gideão, agora elas mesmas se atacaram entre si. Não precisou Gideão nem fazer muita coisa. Por quê? Porque quem estava à frente da batalha era o Senhor. Gideão só precisou ouvir as ordenanças de Deus e seguir cada passo que Deus havia ordenado. Deus deu estratégias a Gideão: vá por aqui, faça assim, toque a trombeta, reúna seu povo. Deus ainda deu um sonho ao inimigo, aos inimigos de Gideão, os midianitas, amalequitas. Eles sonharam, e aí Deus disse: Gideão, você ainda está com medo? Porque Gideão era homem, ser humano. Então, claro que ele sentia medo. Era ele com 300, queridos. 32.000 voltaram. E só ficou 300 homens. Entenda, para tantos inimigos. A Bíblia diz que eram como gafanhotos, tantos camelos. Juntou os amalequitas com os midianitas. E aí, queridos, depois deles se juntarem,
eles ainda se juntaram entre si contra Gideão e a nação de Gideão israelita. Então era impossível Gideão vencer todo esse povo, todas essas nações com só 300 homens. É claro que a mão de Deus estava ali, é visível. Se olharmos pelos olhos da fé, vamos ver que a mão do Senhor esteve todo o tempo liderando, coordenando essa batalha e ainda vencendo ela por Israel e por Gideão. Amém? Mas houve um grande motivo da vitória, porque Gideão ouviu e obedeceu. Eu quero dizer nessa noite que todo aquele que ouve e obedece, eu vou repetir, ouvir e obedecer as coordenadas do Senhor. Muitas das vezes oramos, clamamos, jejuamos, mas quando Deus vai falar, que vai dar a resposta, não esperamos. Ficamos impacientes, tomamos a frente de Deus, agimos do nosso modo, agimos como achamos que está ou que vai ser melhor. E não esperamos. Não adianta você orar, você clamar, você jejuar, se você não espera a resposta de Deus. De nada adiantaria tanto sacrifício, porque o próprio Deus disse que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu quero te dizer, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa buscar a face do Senhor, você precisa jejuar. Sim, você precisa. Mas muito mais do que tudo isso é preciso você ouvir a voz do Senhor. Porque é quando você ouve que você vai entender as coordenadas, é que você vai entender o que você deve fazer para não ser derrotado diante dos seus inimigos. E Gideão ouviu, mesmo ainda na fraqueza dele de homem, se sentindo menor. Deus disse, Gideão, desce ao acampamento, vai lá a tal hora que você vai ouvir. Então, quando o Gideão chamou Purá e desceu com Purá até o acampamento com o ajudante dele, lá ele ouviu os inimigos dizendo que tinha tido um sonho. E quando um contava o sonho para o outro disse, isso aí vai ser a espada de Gideão. Deus nos entregou nas mãos dele. Eles já sabiam quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que abriu o Mar Vermelho. A fama de Deus, queridos, ia longe. Todo mundo temia esse Deus de Israel. Não é diferente hoje. A Bíblia diz que todos temem e tremem. Até o inimigo das nossas almas teme e treme diante desse Deus poderoso, diante do poder desse Deus. Porque ele diz que dele ninguém zomba. Então, queridos, o inimigo ficou com medo e disse, é a espada de Gideão, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Eles já sabiam que eles já estavam derrotados antes mesmo de entrar na batalha. Porque Deus não perde batalha. Então, talvez começamos a acreditar que estamos destinados à escravidão, à pobreza, ao fracasso. Se persistirmos nesse ponto de vista da nossa vida, queridos, desistimos da possibilidade de mudar. Lutamos apenas na tentativa de sobreviver. Vivemos com medo, vergonha, enchendo-nos com ressentimento, enquanto a nossa vida permanece no poço. Precisamos vencer esse tipo de suposições negativas que vem na mente que o inimigo lança a respeito de nós mesmos. Nossa primeira impressão de Gideão, quando lemos esse texto, é que ele foi um homem jovem, desencorajado, fraco, de pouco respeito próprio. Sua família era a mais pobre de uma pequena tribo e ele era o menor de sua família. De pouco respeito. Era o menor da sua família. Primeiramente, queridos, o encontramos quando ele estava ali trilhando trigo numa prensa de vinho, ou seja, um lugar que prensava uvas para fazer o vinho, escondendo os poucos grãos que tinha obtido, escondendo dos midianitas, porque os midianitas significa hoje os nossos inimigos, as perseguições, os opressores das nossas vidas. E aí um anjo apareceu e o chamou. Você é corajoso, foi isso que Deus mandou o anjo dizer. E o Senhor está com você. Está lá em Juízes 6, versículo 12. Gideão não parecia e nem se sentia um homem corajoso, mas Deus pôde ver nele o potencial. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, quando olha para você, Ele vê o teu potencial. Você tem potencial. Talvez o inimigo tenha lançado palavras contrárias, maldições, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem potencial, que você é frágil. Mas eu quero te dizer nessa noite, comece a usar o poder da palavra do Senhor.
Você é forte, você é corajoso, foi isso que Deus disse a Josué. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E no final da história, queridos, Gideão tornou-se o libertador, aquele mesmo homem que não acreditava nele, fraquinho, que questionou a Deus, foi o mesmo que depois libertou seu povo. Veja o que é que Deus faz na vida de um homem. O primeiro passo rumo ao sucesso, querido, consistia em ver-se da maneira como Deus o via. Então eu quero te dizer que o primeiro passo para você ter sucesso na sua vida, a primeira estratégia, o primeiro passo é se veja como Deus te vê. Não fique maldizendo a sua vida, não fique falando palavras contrárias, porque a Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na nossa língua. Então, se você ficar dizendo que você é fraco, que você não pode, que você é fracassado, isso vai se tornar uma realidade, mais cedo ou mais tarde. Mas não faça isso. Fale como Deus fala de você. Se veja como Deus te vê. Forte, corajoso, filho de Deus, filha de Deus. Nasceu para vencer através da pessoa amada de Jesus Cristo de Nazaré, o qual você tem uma aliança. Ele te chamou das trevas para a luz. E ele te deu toda a posse de toda a herança que o Pai destinou para ele. Então Deus te vê como um valente, uma valente, um guerreiro, uma guerreira. E Gideão foi capaz de ter esperança na possibilidade de libertação. Nós temos também de começar a encontrar coragem de nos ver de maneira nova e a buscar esperança para uma vida melhor em Deus. Então, quando Deus nos dá força, podemos nos lançar em busca de libertação, queridos. Libertar da escravidão, do pecado, libertar da escravidão de pessoas que querem escravizar sua vida, que não querem que você cresça, sabe, aqueles que não querem que nada dê certo na sua vida. Libertar da escravidão daqueles que te perturbam, que atrapalham, que querem fechar as portas do seu caminho. Deus quer te libertar de pessoas que não te levam para a frente. Deus quer colocar pessoas segundo o coração dele na tua vida. Pessoas que tenham o mesmo pensamento, sabe, a mesma vibe, o mesmo pensamento divino. Deus, ele quer te cercar de pessoas assim, para que você possa, então, trazer a libertação à sua vida e à vida da sua família. Mas isso só Deus pode fazer. E aí, queridos, para encerrar essa mensagem, eu quero só falar de mais alguns passos aqui que Deus usou para libertar aquele povo da mão dos midianitas, dos amalequitas. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é sublime, Deus é perfeito. E Ele está aqui nessa tarde. E as principais lições que nós tiramos, queridos, que a fé que vence obstáculos, mesmo sendo considerado fraquinho, Gideão, ele estava ali crendo que o Senhor estava com ele. Glória a Jesus de Nazaré. Ele sabia que Deus estava ali e que sozinho ele não poderia vencer. Então, as principais lições da vida de Gideão foi que Deus viu o potencial dele. Onde ele via fraqueza, Deus via o potencial. Porque diz a Bíblia que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, Deus, ele não chama os fortes, ele chama o fraco, porque é no fraco que ele quer mostrar o poder dele. Gideão era o menor da sua casa, mas Deus o chamou de varão valoroso. Isso ensina a mudar a nossa autoimagem, confiar no potencial que Deus nos dá. A vitória vem de Deus, é o segundo ponto que temos que aprender. Não da nossa força humana. Ao reduzir o exército de Gideão para 300, Deus garantiu que a glória da vitória fosse dele e não dos homens. Outra coisa, outro passo, a obediência é fundamental. Gideão precisou obedecer, inclusive ao destruir o altar de Baal de seu pai, porque o pai de Gideão tinha um altar de Baal. E Gideão teve que ir até mesmo contra seu pai nesse sentido, espiritualmente falando, e teve que destruir o altar de Baal de seu pai antes de liderar o povo. Quero dizer nessa noite que Deus
Antes que a gente venha fazer qualquer coisa para Deus, Deus ele vai nos limpar tudo aquilo que atrapalha, tudo que é idolatria, tudo que nos prende, sabe, queridos? Tudo que nos prende do passado, Deus ele aniquila tudo nessa noite, porque ele te chamou para ser um varão valoroso, uma varoa valorosa. E nada pode impedir, nada pode te atrapalhar. Então saiba que Deus vai tirar tudo que atrapalha a tua caminhada com ele, para que o projeto de Deus se cumpra na tua vida. Outro passo, Gideão também superou o medo. Gideão começou com medo e pediu sinais a Deus, mas perseverou até a vitória, mostrando que é possível agir apesar do receio. Sim, queridos, se tiver com medo, vai com medo mesmo, contanto que se foi Deus que deu uma ordem, pode ir que eu sou contigo, pode ir que Deus é contigo, mesmo com medo vá. Só não vá passar na frente de Deus e fazer aquilo que Deus não está mandando. Mas se Deus já te garantiu, através da sua palavra, já te deu a palavra de vitória, tome posse nessa noite e vá confiante. Mesmo que você tenha medo, vá confiante que Deus vai te dar a vitória, que a vitória já é sua. E por último, os cuidados após a vitória. O fim da vida de Gideão, quando ele criou um éfode, que é um objeto de adoração, que se tornou um laço para Israel. Gideão, no final, queridos, tropeçou, vamos dizer, ele se pendeu um pouco ainda, se deixou levar por objeto de adoração. Mas eu não vou me prender a isso, eu quero te dizer que quando nós somos orientados por Deus, pela divina revelação do Senhor, obstáculos impossíveis podem ser transponíveis. Lembre-se, obstáculos impossíveis, quando seguimos a direção divina do Senhor, podem ser transponíveis, ou seja, você vai poder passar por eles. E a vitória vai ser sua, como foi com Gideão. Deus pode usar muitos meios para te revelar a vitória. Deus aqui usou sonhos, Deus desbaratou os inimigos, Deus encorajou a Gideão e só pediu a ele uma coisa: ouça, me obedeça, siga as minhas estratégias que estou te dando e tire toda adoração falsa a outros deuses. E no mais, pode ir confiante que a vitória é sua. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa absorver essa palavra de Deus em Juízes 7, palavra riquíssima que Deus quer fazer contigo nessa noite. É o mesmo que fez com Gideão, quando estava ali pobrezinho, se sentindo coitadinho, e Deus levantou a sua voz, mandou o anjo ir lá e soar no ouvido dele e dizer: vai nessa força, Gideão, que eu sou contigo. É você mesmo que vai livrar a sua família, é você mesmo que vai conquistar grandes coisas, é você mesmo que vai fazer sucesso naquilo que você colocou nas minhas mãos, é você mesmo que vai ajudar a sua família, é você mesmo que eu vou abrir portas para que você também possa ajudar não só os seus, mas ao meu reino. É você mesmo que vai levar esse povo da idolatria, é você mesmo que vai pregar e vai levar muitos à salvação. É você mesmo, Gideão, que Deus conta nessa noite, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. É você, Gideão. É você, Gideão. Aleluia. Deus conta conosco, queridos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos estar voltando a meditar amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com essa palavra e vamos orar ainda nessa noite. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, sabemos que Tu é o Pai das luzes, o pão da vida, a água que vem descedentar a nossa sede, que vem matar a sede espiritual minha e desse Teu povo. Pai querido, não deixe que estejamos fora do Teu propósito, das Tuas estratégias, Senhor, das Tuas ordenanças. Nos coloca na posição de vaso, nos coloca na posição que Tu colocaste Gideão, para ele ouvir. Coloca fé no nosso coração para ouvirmos e obedecermos e sermos vencedores. Pai, toma nossas vidas, vai desbaratando os inimigos das nossas almas, vai desbaratando todo impedimento, vai restaurando os dons, vai restaurando o fruto do Espírito em nossas vidas. Nos usa como instrumentos em Tuas mãos, nos livras das mãos do homem violento, sanguinolento, dos fraudulentos, dos traiçoeiros, dos enganadores. Lança por terra, Senhor, toda a armadilha
que não vemos, mas que o Senhor já viu. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, ao respeito da nossa casa, ao respeito da nossa família, a respeito do nosso trabalho, das nossas empresas, das nossas finanças, de tudo que o teu povo tem colocado em tuas mãos. Cuida desse povo, Senhor, porque tu é o Deus de perto, é Deus de longe, é o Deus de monte, mas também é o Deus que cuida do povo quando ele está no vale. E cremos que só o Senhor é Deus, único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te dizer nessa noite, te adoramos, te bendizemos. Fica conosco, Senhor. Não retire de nós a tua presença. Fica conosco até a consumação dos séculos. E nos verte e reverte da tua unção, do teu poder e do poderoso nome e sangue de Jesus Cristo. E se assim for da tua vontade, amanhã voltaremos, povo de Deus. Um abraço no coração de cada um que me ouve. Que Deus, mais uma vez, vos abençoe. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros.